Olá, essa é a aula para revisão da chamada oral de Sociologia do primeiro bimestre, segundo e terceiro ano do ensino médio. São 10 questões. A primeira questão, o que é Sociologia, e a última questão, o que é Socialização. Em Sociologia, eu acredito que para começar é interessante a gente pegar a definição mais básica que existe para a palavra, que é estudo científico da sociedade. É uma ciência relativamente recente, do início do século XX, e é um estudo que se contrapõe ao estudo filosófico da sociedade. É um estudo sistemático, com dados, com organização. Por isso aí, o científico na definição. Então, a definição básica é: sociologia é estudo científico da sociedade. O segundo questionamento, a segunda questão é o que é fato social. O fato social é a principal unidade, ou a primeira unidade de estudo da sociologia. São as coisas que acontecem por conta da vida social. Tudo aquilo que a gente faz por conta da sociedade, tudo que a sociedade nos leva a fazer. Tudo que o indivíduo faz por causa da sociedade, tudo que influencia externamente a ação das pessoas. Qualquer movimento, qualquer ação que é feito, que acontece por conta de vivermos em sociedade, pode ser encaixado na definição de fato social. A terceira pergunta é: quem é o fundador da sociologia? O criador da palavra sociologia foi Augusto Comte. Só que Comte, filósofo, ele queria uma outra coisa com a sociologia. Ele queria quase que uma religião, tendo por base a razão. Uma religião que cultuasse a sociedade. Mas foi ele que criou a palavra. O primeiro sociólogo, a primeira pessoa que tornou a sociologia uma ciência, o primeiro professor de sociologia, que sistematizou a sociologia, que criou regras do método sociológico, foi Émile Durkheim. A próxima questão é o que é classe social. Classe social, a definição básica, é um conjunto de pessoas com características em comum. Quando se fala em sociologia, leva-se em consideração principalmente as características econômicas. Então, são as diferenças entre ricos, pobres, classe média. É um pouco mais complicado que isso, mas essa definição é apenas para a gente começar a entender o conceito de classe social. A próxima questão é o que é ser pobre no Brasil. E aqui existem vários critérios para definir o que é pobreza. Do ponto de vista sociológico, um dos critérios principais é a questão da renda. Não é o único critério para se levar em consideração, mas a renda é o principal deles. E no Brasil, pelo menos para receber os programas sociais, é pobre quem tem renda per capita inferior a meio salário mínimo. Atualmente, um pouquinho mais de R$500. O que é renda per capita? A próxima questão é a renda por pessoa. É um cálculo básico para a gente definir classe social e se calcula somando a renda das pessoas que moram numa determinada residência, toda a renda proveniente de salário, de bicos, e dividindo o resultado dessa soma pelo número de pessoas. Então, se a renda total da família for de R$2.000, se moram 4 pessoas, renda per capita de R$500, a família é considerada pobre. Se for maior que meio salário mínimo, considerada então aí classe C ou classe média baixa. Mas pobre no Brasil basicamente é quem tem renda per capita inferior a meio salário mínimo. A próxima questão, ela já está explicada, é como é calculada a renda per capita. Se soma a renda das pessoas dentro da residência e divide o resultado dessa soma pelo número de pessoas que moram nessa mesma residência. A próxima questão, o que é IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a principal fonte de dados para os estudos sociais, para a sociologia em nível nacional. Então, se a gente quer uma definição de classe social, a definição de regiões,
quantas pessoas moram no Brasil. A fonte desses dados é o IBGE. E, por fim, a última questão, que é socialização, que é um processo básico estudado pela sociologia, que é basicamente a capacidade que nós temos de nos tornar pessoas. Não tanto a capacidade, mas o processo pelo qual nós nos tornamos pessoas. É o processo onde a gente aprende a viver em sociedade. É o modo, a maneira como as pessoas nos ensinam a viver em sociedade. Então, por exemplo, essa socialização ela é dividida em 2 tipos básicos. A socialização primária, que é a socialização que a família deve fazer. É o primeiro contato nosso com a humanidade, é dentro da família. As primeiras regras de convivência a gente vai aprender, ou deveria aprender, dentro do nosso núcleo familiar. E a segunda socialização é a chamada socialização secundária, que é a socialização que as instituições fazem, que as escolas fazem, que as igrejas fazem, que as indústrias, os hospícios, hospitais, prisões, que também acabam ensinando de uma forma ou de outra a gente a ser gente. Então, basicamente, é isso. Essa primeira chamada oral, ela é uma revisão, então ela serve tanto para segundo e terceiro ano de sociologia. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.